marcante depois de ter vindo de um jogo épico, também da Libertadores, uma classificação para a semifinal. Muitos consideram até que de repente hoje o Fluminense poderia ter dar uma aliviada, pelo freio do Botafogo. O Fluminense botou o pé no acelerador. E agora? Essa parada, você sai, vai para a seleção brasileira, eu queria que você falar dessa vitória, da parada no Campeonato Brasileiro até chegar em semifinais, agora o divisa é técnico da seleção. Primeiramente, boa noite. Eu acho que foi uma vitória muito importante, um adversário muito duro, um campo que quase impossível praticar futebol, que prejudicou muito mais o Fluminense que o Fortaleza. Você trocar passe sem marcação já é difícil. Um time que marca bem como o Fortaleza torna as coisas mais difíceis. Mais uma vez, eu vou fazer uma crítica veemente em relação à arbitragem, porque o Fortaleza não queria que o jogo andasse e o juiz menos ainda. Então, se o campo teve bola em jogo, acaba prejudicando as equipes e, de uma maneira um pouco mais profunda, lesando o torcedor que vem no estádio, aquele que assiste pela televisão, porque não tem jogo, não tem nenhuma atitude do árbitro em acelerar a partida, muito pelo contrário, tudo era motivo para parar, tudo era motivo para conversar e para dar cartões, na minha opinião, de maneira equivocada. E sem falar mais uma vez do pênalti, que lá em Porto Alegre teve um pênalti claro, não estou falando pênalti assim de interpretativo, não. Um pênalti que todo mundo achou pênalti lá em Porto Alegre, que o VAR não chegou para dar, que nos colocaria hoje provavelmente na terceira posição. Então, e hoje a gente vê o jogo, mas teve um pênalti ainda mais claro que o juiz não deu, que poderia comprometer e interferir nos resultados dos jogos, consequentemente na posição dos times na tabela. Então, o que mais me incomoda são assim, a conivência com a falta de bola em movimento. E eu também tomei cartão amarelo hoje por conta de reclamar mais uma vez pela falta de critério em não deixar a bola andar, para que a gente pudesse ter um jogo mais vistoso, que agrade mais todas as pessoas que gostam de futebol. Boa noite, Diniz, jogador da Minas Esporte, parabéns pela vitória, parabéns pelo momento. Diniz, eu queria que você falasse um pouquinho mais profundidade sobre essa questão de que eu torcida, inclusive, muito chateada, é um jogo notável, um jogo o tempo todo picotado. Enquanto você acha que isso influenciou para que o gol demorasse a sair, para que o jogo fosse, tivesse menos oportunidades aí para o time do Fluminense? Eu acho que eu já falei na primeira pergunta, ninguém perguntou diretamente, que é uma questão de falar, não é questão de reclamar da arbitragem, é uma coisa que é mal para o futebol, não é questão do Fluminense. Os outros jogos eu tenho acompanhado e também acontece coisas parecidas. Parece que o juiz não quer que o jogo ande, quer diminuir a capacidade dele errar. Não vai errar, porque se não tiver bola no movimento, ninguém erra. E quem gosta de jogar quer que o jogo aconteça. Então, isso é uma crítica. A maioria dos meus cartões que eu tomei foi por conta de reclamar, por conta do jogo parar demais. Então a gente espera que isso aí se corrija esse ano ainda, para que a gente tenha mais bola rolando e menos jogo parado. Isso, é uma situação significativa. O Botafogo, nós não voltei o Botafogo, queria ver com o Flamengo, que você falasse dessa forma de Fluminense da política do time do Campeonato Brasileiro, você enxerga é possível, devagar para alimentar muitas esperanças. Eu acho que é difícil e possível, mas é muito difícil. O Botafogo tem uma larga vantagem, e não é só uma larga vantagem, eles têm um time muito qualificado. Mas às vezes tem que se preocupar com o que acontece internamente e com os próprios jogos. A gente não tem que ficar olhando o Botafogo, tem que olhar para a gente, fazer o melhor possível. E se acontecer de o Botafogo perder pontos e a gente somar vitórias importantes como a de hoje, essa distância ela vai diminuir. Mas a gente não tem que ficar pensando nisso, a gente tem que pensar jogo a jogo, treino a treino e fazer cada vez melhor o nosso trabalho. Boa noite, Diniz. Thiago Júnior, joga da TV Esporte, parabéns pela vitória. Queria perguntar dessa realidade tão ruim de gramados do futebol brasileiro, quanto que o Fluminense, o estilo de jogo, a maneira como você vê o futebol, é prejudicado por essa realidade tão ruim de gramados. É uma crítica veemente que eu faço. Com desrespeito com o futebol, com desrespeito com quem paga ingresso, quem assiste pela televisão. Tem que ser uma coisa, uma regra básica que a gente tem que ter no país para que os gramados tenham assim, as mesmas dimensões, mesmo tipo de grama, que aí você iguala para todo mundo. Você jogar cada hora num lugar, em campos diferentes,
eu acho que prejudica. Tem que ter na minha opinião, tem que ter uma padronização tanto nas medidas dos campos quanto na qualidade do gramado. Bom, esse aqui mencionou deixar os viagens colocar em janeiro para a seleção, não tem tentativa de estudo de trabalho pela primeira vez, né? Colocando a seleção lá, tanto no nosso país, tanto em Lima, e também aqui de olho no Fluminense. Está tudo já organizado, o pessoal que fica tanto da parte técnica, tática, na parte física, e muita gente competente, todo mundo entrosado, faz 1 ano e meio que eu estou aí, então o pessoal sabe aquilo que tem que ser feito, os jogadores também, a gente conversou, se reuniu, para todo mundo se comprometer com aquilo que tem que ser feito. Eu tenho certeza que quando eu voltar, vou encontrar o time em excelentes condições. Boa noite, Felipe. Assim, os alunos tricolores. Parece que você é um treinador que está bastante tempo no que está, tem o controle dele. E são sempre jogos difíceis dele contra os seus times. Queria perguntar se você acha que ele é um dos treinadores da Série A que mais consegue combater o seu estilo de jogo, mais consegue combater o que você acredita de futebol. Eu acho que ele e outros têm treinadores ótimos, que a gente conta a dificuldade. É sempre um prazer enfrentá-lo. É um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. E o Fortaleza, além de ser treinador, é uma gestão do Marcelo Paes que eu sempre elogio quando eu posso, porque é um time diferente no Brasil, que consegue fazer trabalhos mais duradouros dos seus treinadores. Ele tem muito critério para escolher os seus treinadores, para formar os seus elencos, e por isso que está tendo consistência em todas as competições, mesmo com um orçamento mais baixo que outras equipes. Então é sempre bom enfrentá-lo, e ele, como treinador, de fato é um grande treinador. O grande diferencial que você apresentou nessas quartas de final contra o Olímpia foi essa entrada do John Kennedy, mais jogador ofensivo, centroavante, jogando por dentro junto com o campo. E hoje você manteve essa formação. É uma tentativa, talvez, de encontrar, entre aspas, um time ideal, ou ainda é uma continuidade para também dar mais segurança a essa formação, caso seja necessário? Resumindo, você pretende utilizar essa formação com o John Kennedy, ou tende a ser algo mais a depender do adversário, da situação de jogo? Porque ele jogou, porque eu acho que ele não existe esse negócio de formação ideal. O ideal é uma coisa, já falei mil vezes, uma coisa infantilizada. Existe um time ideal, coisa ideal. A vida é dinâmica, existe muita flexibilidade no jogo do futebol e no viver. Quem gosta de coisa assim, um mais um igual a dois, as crianças gostam de coisa assim. Então, no John Kennedy, de repente, ele não consegue jogar bem lá, ou a gente não ganha o jogo, eu colocar responsabilidade porque eles estão jogando com o John Kennedy. Agora parece que é por uma superestação e fazer uma coisa de outro mundo. Não é isso. Esse é o melhor time que eu achei para defender e para atacar. A gente tomou um gol lá, fez 3, hoje a gente não tomou gol. Então, os conceitos, eles não são coisas. Todo mundo quer resposta simples para depois fazer crítica simples também. E não é simples. O futebol é muito complexo. O John Kennedy jogou nessa formação porque é o melhor time que eu achei para jogar esse jogo. Se abrir na frente eu achar que tem outra formação, não sabe nem ser o John Kennedy, você não quer outro jogador. E eu faço isso aqui desde quando eu cheguei no Fluminense. Ele jogou de várias maneiras, de maneiras diferentes. Embora a gente ache que quando vai sair jogando e tem algum erro, o problema é a saída. É isso aí, pô, São Paulo, o pessoal deu um jeito de jogar, e depois quando a gente jogou de várias vezes, sempre que eu tô aqui. Sempre usou bola longa, sempre jogou. Quando a gente erra alguma coisa, a gente quer achar uma solução fácil. As soluções fáceis, elas não existem. John Kennedy, quando ele jogar, ou essa formação, ou outra formação, vai ser a formação que eu botar, considerando o nosso próprio time em primeiro lugar, e depois o adversário, mas sempre com a intenção do time mais forte possível para vencer os jogos. Como que é sobre o comando? Não sou, vocês. Oi? E a super agora?